Lindezas, bem-vindos ao Fã Comenta, eu sou o João e vou te falar que se você nunca leu as HQs O Longo Dia das Bruxas, muito provavelmente você não vai ficar assim muito decepcionado com nenhum desses filmes, parte 1 e parte 2. Agora, se você leu, as chances de você ficar levemente irritado são grandes. Eu sei que é meio sacanagem ficar comparando a obra literária com a obra do audiovisual. Afinal de contas, a primeira vai ser sempre mais detalhada do que a sua adaptação, salvo raras exceções. E aqui eu vou apontar apenas duas diferenças bem gritantes. A primeira é em relação aos traços. Particularmente falando, eu gosto bastante dos desenhos lá das HQs. É tudo bastante colorido e escuro ao mesmo tempo. Assim, os personagens ficam mais ou menos meio a meio. O corpo deles, o rosto deles fica a maior parte do tempo na sombra, a maior parte do tempo na luz, de uma forma bem dividida. E a parte iluminada tem uma coloração bastante assim, quase que gótica, meio opaca. Não sei, eu gosto bastante daqueles traços. O problema é que adaptá-los para o cinema, para a TV, eu acho que ficaria uma coisa meio esquisita, meio brega. Principalmente porque nós não estamos acostumados com o desenho que é colocado lá nas HQs. Vou pegar aqui um exemplo bem simples. A Mulher Gato. Lá nos quadrinhos, ela tem um uniforme em uns tons de roxo, as orelhas dela são bem grandes e largas, tem até bigode e uma cauda. Um visual bastante diferente daquilo que a maioria do público do Batman está acostumado, seja nos filmes, nas animações e até mesmo nos games. Tanto que, aqui para os filmes, ela veio com um visual bastante diferente. O uniforme é aquele cinza escuro, quase preto, não tem as orelhas tão largas e compridas, e também não tem os bigodes nem o rabo. E isso eu achei uma coisa bastante legal, acho que eles acertaram nessa adaptação do visual. Agora, na questão da imersão, aí sim, tanto a parte 1 quanto a parte 2 eu achei que pecou bastante. Mesmo sendo uma adaptação, a obra, de forma bem independente, ela tem que fazer a gente sentir interesse, curiosidade, carisma pelo que está acontecendo e pelos personagens. E te confessar, eu não consegui sentir nenhuma dessas coisas. Achei os filmes, tanto a parte 1 quanto a parte 2, muito enroladas, paradas, repetindo várias vezes a mesma cena de uma forma bastante similar, sabe? Eram poucos os detalhes que mudavam. E ficar vendo isso repetidas e repetidas vezes cansa um pouco. Lembrando, se nos quadrinhos é assim, não vou confirmar nem negar se é ou não para não te dar spoilers, é uma coisa, a experiência de estar lendo é uma e a experiência de estar assistindo é outra. E se a gente pegar o agregado, vai ter ali quase 2 horas e 40 de filme. Se a gente pegar de forma independente, 1 hora e 20, só que nessa 1 hora e 20 eu achei enrolado, arrastado, demora pra passar. É praticamente o oposto do que aconteceu na animação Mortal Kombat, Lendas, Batalha dos Reinos, em que lá, apesar de se tratar de uma história meio que independente, né, original por assim dizer, ela é acelerada demais, corrida, não dá tempo de entender exatamente o que está acontecendo e quando acontece também é feita de qualquer jeito. Aqui nas animações do Batman é o oposto, é enrolado, é devagar, demora para chegar nos finalmente e quando chega não é aquele clímax que toda a história anterior, todos os minutos anteriores estavam tentando construir. E eu acho que esse foi o erro aqui desses filmes. Eles tentaram construir uma ambientação, um clima com uma conclusão épica, de uma reviravolta que pudesse explodir a mente, só que não deu muito certo. Acho que os idealizadores pegaram ali os pontos meio que errados para fazer a adaptação. Eles deixaram grandes alguns momentos interessantes, outros momentos ficaram bem nada a ver e ainda assim tem um ar de minha Nossa Senhora, que epopeia, que coisa incrível, só que não é. E em compensação fizeram também a mesma coisa. Em momentos que nos quadrinhos deviam ser uma coisa muito mais calma, muito mais baixa, eles conseguem fazer de uma forma muito legal, só que os momentos que deviam ser de alta continuam sendo baixo. Em nenhuma das partes do filme eu senti uma espécie de tensão, de clímax sendo criada com o tempo vai passando. Coisa que acontece nos quadrinhos. E aqui eu volto a repetir, eu sei que é sacanagem comparar, só que nas duas obras teria que ter imersão. E aqui eu senti falta. Agora, se você nunca leu as histórias dos quadrinhos, é um público mais acostumado lá com as coisas mais animadas, filmes, animes, animações e os games, você pode ficar muito incomodado com esse Batman desses filmes. Principalmente porque aqui ele tá meio que... ele tá aprendendo a ser detetive. Ele já é porradeiro, nem tanto, só que as habilidades de detetive dele estão começando a surgir. Ele começa a perceber que precisa ser inteligente, que ele precisa ser
algum sinônimo para detetive que eu não consegui pensar agora. Então, se você vier daquelas animações mais antigas, se você vier dos outros filmes também do universo DC, aquele do arco do Apocalipse e tudo mais, o Guerra, todas as outras animações, que é um Batman em que toda a tropa dos Lanternas Verdes, até mesmo o Superman chega e presta continência, todo mundo respeita e teme o Batman, aquele Batman que resolve um mistério mesmo antes do crime acontecer, aqui você pode ficar bastante frustrado. Justamente porque como ele está aprendendo, ele está desenvolvendo essas habilidades, muitas das coisas que a gente já percebe ou entendeu, já sacou, o Batman ainda está lá meio assim. Você vai perceber que eles deram uma nerfada no Batman. Em muitos e muitos momentos você pode acabar se perguntando assim, nossa, como é que ele apanhou desse jeito? Como é que ele não se preparou para essa situação, para esse inimigo em específico? E como é que ele não está juntando as peças assim de uma forma tão Batman? Então, toma cuidado na hora que for assistir, se vocês ainda não assistiram. Vão sem muitas expectativas, deixe os quadrinhos de lado se você já leu. Se você não leu e está acostumado com esse Batman fodão que eu estava mencionando, calma, respira, vai simplesmente como um fã do Batman querendo assistir mais uma adaptação sem grandes expectativas. Mesmo juntando parte 1 e parte 2, Batman no longo Halloween está longe de ser uma das melhores adaptações do Homem-Morcego. City has fallen, Alfred. Mas e você aí que já assistiram os filmes, tendo lido ou não os quadrinhos, o que você achou dessa adaptação? Gostou, achou fiel, esperava mais, esperava menos? Deixe aqui nos comentários a sua opinião, bora trocar uma ideia. E os fãs que eu dou para tanto a parte 1 e parte 2, eu vou fazer o agregado aqui, o filme completo. Vou continuar com 2 fãs, realmente é um filme assim que não me interessou muito, não me conquistou do começo ao fim. Então esses 2 mesmo vão pelas adaptações que eu achei interessante, os traços novos. Mesmo tentando me adaptar a essa nova era de animações da DC, que é basicamente os mesmos traços apresentados em Superman, o Homem do Amanhã e Sociedade da Injustiça, Segunda Guerra Mundial, eu ainda estou me adaptando, só que aqui, nessa obra, eu achei que foi bastante coerente. Eu não me estranhei tanto quanto eu assisti esses 2 últimos filmes mencionados, do Super e da Sociedade. Então, por isso, esses 2 fãs. Queria muito que tivesse sido algo mais ou menos no nível de Cavaleiro das Trevas, sei que é uma exigência muito exagerada. Poucas animações vão chegar ao pé daquela lá. Porém, é aquilo que eu falei, eu não senti o mínimo, sabe? Eu não me senti atraído, eu não me senti por dentro dos mistérios. A adaptação aqui realmente não me conquistou. Que pena. Mas se esse foi ou não o seu caso, bora trocar uma ideia. Depois deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para continuar acompanhando comentários feitos de fã para fã. Valeu pela atenção e até o próximo vídeo. Tchau!